A gente sai de Brasília e vamos até Salvador. Camila Tícia está com a gente hoje aqui no Novo Dia, trazendo informações para a gente do desabamento de um prédio na capital baiana. O local continua isolado, já trazendo aí em destaque esse cenário de destruição ao fundo, né, Camila? O que você traz de informações para a gente? Uma tragédia, 3 pessoas morreram. O que temos de detalhes e o que sabemos com relação às investigações que estão em andamento depois desse desabamento por aí. Bom dia. Oi, Carol, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham neste começo de semana, na segunda-feira, exatamente como você disse, o final de semana por aqui no bairro do Luiz Anselmo, em Salvador, foi de tristeza. E quando eu cheguei aqui no local, foi esse sentimento que eu pude perceber dos vizinhos, das famílias que perderam seus entes, seus parentes, e também ao mesmo tempo de revolta, porque eles explicaram um pouco da situação desse prédio bem aqui atrás de mim, que acabou desabando. O que chama a atenção é essa escada aqui que permaneceu na estrutura quando 3 pessoas conseguiram escapar, uma família, né? Um pai, uma mãe e uma criança que sobreviveram. Eles escaparam por essa escada que se manteve firme aqui. Então esse prédio, ele tinha 5 pavimentos, todos habitados, mas no momento tinham 6 pessoas. As 3 que acabaram morrendo eram trabalhadores, pedreiros que faziam uma reforma nesse prédio, contratado por uma pessoa, dono do imóvel, que não mora aqui neste bairro nem neste local. E segundo as famílias, aqui os vizinhos, ele foi avisado do risco dessa estrutura, mas mesmo assim manteve o prédio habitado e ainda essa reforma. Como eu disse, o cenário por aqui, por enquanto, pelo horário, né, início de semana, as pessoas saindo para trabalhar, observando todo esse cenário de destruição, os escombros ali, essa área isolada, dá para ver também alguns móveis, geladeira, fogão, tudo que acabou destruído debaixo desse desabamento. Aqui, de onde eu estou em frente, tem algumas casas que se manterão firmes e os escombros estão na frente das casas, ou seja, as pessoas para sair ainda precisam passar por cima de todos esses objetos, toda essa destruição que ficou por aqui. Eu conversei com alguns moradores, eles relataram o susto do momento desse prédio de 5 pavimentos que acabou desabando no sábado, já no fim da tarde, no início ali da noite. 2 pessoas foram localizadas mortas e a terceira vítima foi localizada na madrugada do domingo. Eu estive em contato desde que cheguei aqui com a prefeitura, com o Corpo de Bombeiros, também com a Defesa Civil. Daqui a pouco a Defesa Civil vai chegar aqui. Hoje eles vão iniciar um trabalho de análise para tentar identificar o que provocou esse desabamento, mas a suspeita é de uma construção irregular, porque não chovia em Salvador no final de semana, também não chove neste momento, então não foi por conta da chuva, possivelmente uma construção irregular. E tem outras casas aqui que estão condenadas, segundo o relato desses moradores. Também por conta do desabamento desse prédio, acabou atingindo alguns postes, os fios, a fiação, e algumas casas estão sem energia elétrica. Ainda tem esse prejuízo para quem mora aqui perto e esse medo do que pode acontecer também com essas outras casas aqui ao lado. A Coelba disse que só pode a Neoenergia, né, que é responsável aí pela distribuição de energia no estado, disse que só pode começar a trabalhar depois que o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil liberarem esse espaço. Então eu estou aguardando a chegada da Defesa Civil de Salvador aqui no local para poder atualizar sobre essa situação e também sobre cerca de 12 famílias que foram orientadas a sair daqui por conta desse risco. Algumas encaminhadas para a casa de parentes e outras para algumas estruturas mesmo oferecidas pela prefeitura. Mas a gente sabe, é difícil quando se está em uma casa querer sair de fato. Agora mesmo eu conversei com um morador que disse que não saiu, ele permanece aqui na casa dele mesmo sendo orientado pela prefeitura porque existe ainda esse risco. Portanto, a estrutura permanece aqui isolada, é possível ver esse carro, parte também da estrutura em cima desse carro, a escada que se manteve firme por onde uma família conseguiu escapar viva, né? 3 pessoas, e ali parte do prédio que desabou e ainda os móveis todo debaixo dos escombros. Carol. Imagina o desespero para essa população. E agora ainda a situação que temos de avaliação das estruturas ao redor desse prédio
que veio abaixo. O risco nesse momento para a população, a gente recupera. Obrigada, viu, Camila, com as informações aqui para a gente. Está acompanhando esse trabalho agora de investigação com relação às causas desse desabamento, também qual será o auxílio à população dessa região de Salvador. A gente recupera as imagens só para ilustrar o trabalho também intenso que tivemos durante o fim de semana do Corpo de Bombeiros na localização de possíveis vítimas sob os escombros. Foram trabalhos que invadiram a madrugada. A gente destaca, inclusive, que o corpo de uma das vítimas foi localizado na madrugada de domingo. Uma grande mobilização em Salvador e agora ainda essa situação de risco para quem mora nessa localidade lá na capital baiana, porque as estruturas dos prédios e casas ao redor também precisam ser avaliadas. A gente, claro, está acompanhando bem de perto, também trazendo um relato de quem mora nessa área da cidade. Daqui a pouquinho Camila Tícia volta trazendo mais informações aqui para a gente.